Bem-vindo, Marcos Bem-vindo, Montenegro. muito obrigado. Na ficha que me mandaram aqui, está falando que dono de uma das maiores empresas de agenciamento artístico. Mas eu acho que é maior, né? Eu acho que é a maior em quantidade, com certeza, né? Porque nós Uhum. somos 318 atores, 28 autores e 8 diretores. Agora, eu não sei se é a maior de tamanho físico e financeiro, Tá. né? Tudo isso. Uhum. Que é a maior, eu não tenho dúvida, nível de quantidade de pessoas, mas que também é uma das maiores do país, não tenho dúvida disso também. Com certeza, né? Que trabalho. Mas vamos começar da sua história e daqui a pouquinho a gente vai e volta, que a gente tem que falar do podcast, que já deveria ter sido feito há muito tempo, né? Você sabe disso, né? Mas foi a pandemia que atrasou, esse foi o problema. Porque, bom, entrevistado não vai te faltar. Você tem pelo Sim, menos aí 10 anos de podcast 10 anos de garantido. podcast. Graças a Deus. Graças a Deus. Marcos Montenegro, meu querido Marcos Montenegro, me diga uma coisa, você foi produtor de teatro. Na verdade, assim, eu fui muito antes várias outras coisas. Em 1986, eu fiz vestibular para medicina. Eu queria ser médico, passei para a Universidade de Vassouras, mas foi uma decepção, porque eu era muito bom aluno, eu amarelei na prova de matemática e química e não atingi a faculdade que eu queria, que era o ERJ. Mas era um apaixonado pelo teatro, devido ao meu irmão, que me levava ao teatro desde pequeno. Com 11 anos, aí me levou para ver Ritmo Renault fazer Cena Me Viver, Bibi fazendo Piaf. E a escola que eu estudei no ginásio tinha uma política de arte cênica maravilhosa, uma professora que levava Lupes Gigliotti para fazer teatro infantil nas escolas. Né? Mal eu sabia que com 10 anos de idade, no futuro, eu ia ser empresário da Cininha de Paula, da filha dela. Né? Depois, um professor de história no meu científico continuou estimulando essa paixão. Quando eu fiz, que eu não passei, eu resolvi fazer a comunicação. Quando eu passei para a faculdade de comunicação, no Estácio de Sá, né, depois eu mudei para a faixa. No primeiro período, eu fui estagiar numa produtora de vídeo institucional, chamada Multivídeo Santa Teresa. E eu comecei na faculdade, eu sempre fui muito obstinado, e nos primeiros 4 meses eu estagiei em direção, produção, edição, telecenagem na época, que não existe mais, e a parte técnica. Ali eu me descobri um produtor. E ali eu virei coordenador de produção da produtora, uma produtora pequena, eu em 9 meses não tinha mais para onde crescer. Aí eu fui para a Globotech, produzi um programa que está no ar até hoje, chamado Pequenas Empresas e Grandes Negócios, na Globo, domingo de manhã. Você é responsável por esse programa Eu, maravilhoso. eu fui um dos primeiros produtores da equipe de produção desse programa. E eu fui contratado durante 2 anos desse programa. Eu entrei como estagiário, passei para assistente de direção, produção executiva de externa, até virar coordenador. Né? E, na paralela, eu abri a minha empresa de teatro, produzindo os desenhos animados, que é a minha primeira produção infantil, com a Flávia Monteiro. A autora até faleceu no Batomuxa, ela foi aquele corpo que ficou preso na boate. Tá. E teve aquela foto emblemática do Globo, do corpo sendo resgatado. E a Fafi Siqueira já fazia shows de humor. Quando o meu contrato na Globo acabou, na Globotech, eles quiseram me levar para a emissora para produzir novela, ser produtor de novela. E eu tinha 19 anos. Eu falei, não vou. Eu vou continuar com a minha... 19 anos. 19. Na época, eles achavam que eu era um louco, no sentido assim, como Marcos Montenegro, você com esse potencial todo, né? Você tem a TV Globo aos seus pés, no bom sentido, venha produzir com a gente a novela. Eu era muito bom produtor executivo. Eu falei, não, minha paixão é o teatro, eu vou seguir no teatro, vou seguir minha intuição. Graças a Deus eu fiz isso, que quando chegou em 90, o Wolf me chamou para produzir o Blue Jeans. O Wolf, eu montei a Companhia do Lobo, que era a companhia do Wolf de teatro. E nós começamos com Blue Jeans, um espetáculo gigantesco. Estou falando de 1980, falando sobre prostituição masculina, um Brasil que ninguém conhecia esse lado. Eu, na época, tinha um projeto muito comercial, que era Blue Jeans, então eu procurei todas as empresas de calça jeans.
Todo mundo, quando eu apresentava, queria patrocinar. Quando eu apresentava o tema, abortava na hora. O Brasil era muito careta nesse aspecto. Né? Os problemas do teatro, né? Mas eu tinha Maurício Matar no ar, Fábio Assunção no auge, Maurício Matar, Fábio Assunção começando a explodir, o Alexandre Frota explodindo. Enfim, esse espetáculo foi um estouro, que é o famoso espetáculo que o Guilherme de Pádua participou. Eu ganhei o prêmio de melhor diretor de produção, o prêmio Oscarito, Troféu Oscarito do Satélite. E aí eu fiz com o Wolf depois o Alibaba os 40 Ladrões, uma grande produção. Ganhei de novo o prêmio Coca-Cola de melhor diretor de produção, até que o Nilson Raman, ele já produzia Bibi Ferreira, me convida para montar uma empresa com ele, que é a Montenegro e Raman. Então, em 1992, eu lanço a Montenegro e Raman, uma empresa voltada para a produção teatral. No começo a gente produziu um infantil que já foi um estouro de cara, chamado Dame Vagabundo, com a Adriana Esteves e o Marcos Breda, depois entrou o Celton Mello, o Teatro Casagrande, e um espetáculo adulto com a Cristiana Oliveira e Fábio Assunção, inclusive namorando na época, chamado Bate Outra Vez, um grande sucesso também. Até que, em 95, começaram a entrar nas nossas vidas as grandes damas. Entra Bibi Ferreira, Natália Timber, Mauro Mendonça, os grandes atores, né? Rosa Maria Murtinho e a Tônia Carreiro. Com a entrada deles, a gente vislumbrou uma coisa que não se tinha no passado de uma maneira tão orgânica e tão profissional, que era o agenciamento. Ninguém tinha gente, todo mundo se autoproduzia. Aí, quando chegou em 95, eu, então, passei a empresariar e produzir. E aí, produtores que mais tenha produzido no Brasil, porque quando eu fui fazer... sumiu. Você está me vendo agora? Sumiu? Quando eu parei para contar o número de produções que eu fiz no meu livro Ser Artista, entre shows, talk shows e peças, eu sempre falava que era 50. Na verdade, eu produzi 102 espetáculos diferentes. Então, eu acho... Na cabeça balança 50, eu não tinha ideia, né? Só que quando foi 2013, 2014, eu comecei a estudar o mercado internacional de uma maneira assim muito profunda e vislumbrei que eu sou da época que televisão era Globo e Manchete e SBT, revista era Amiga e Contigo, né? Um cinema super modesto e .com, não tínhamos mais nada, né? Nessa época nós já tínhamos a TV a cabo se firmando, a internet começando, né? E o streaming começando a vir um desenho de lá para cá. Aí eu combinei com o Raman, as nossas artistas mais velhas começaram a ficar com muita idade. Nós chegamos a fazer Bibi Ferreira em Nova York 2 vezes, uma com 93, a outra com 95, um show histórico onde a Liza Minnelli participou. Eu falei para ele, quando a Bibi se for, a gente fecha Montenegro e Raman, e eu sigo com a Montenegro Talents, que é uma empresa nova que eu vou abrir, voltada só para agenciamento e desenvolvimento de conteúdo. E assim foi feito. Em 2015, eu programei a última produção da Montenegro Raman, que era a Marília Pêra fazendo a atriz, uma peça que acabou estreando, que ela estreou com a Beth Faria, na verdade, que a Marília adoeceu, direção da Bibi Ferreira, mas eu encerrei a minha carreira de produtor ali. 2 anos depois, a Bibi Ferreira faleceu. Em 2018, eu monto a Montenegro Talents, e aí uma empresa voltada totalmente para agenciamento nos modelos americanos, com todos os sentidos. E aí eu fui desenvolvendo. Quando chegou em 2020, eu me descobri já um palestrante bastante ativo, eu já dava masterclass, até que eu fui descoberto pela Renata Sturme, que era diretora da HarperCollins. Ela falou, você não quer fazer um livro? E eu falei, não tinha parado para pensar. Me juntei ao Arnaldo Bloch, que na época era do Globo ainda. Ficamos fazendo o livro um bom tempo. Na verdade, o livro, 2019 a gente começou, e 2020, na pandemia, a gente lançou. Foi até um susto, porque como a pandemia começou em março, a editora, quando me ligou, falou, Montenegro, vamos lançar você em setembro. Eu até falei, mas o Brasil está morrendo. Ninguém vai ler esse livro. Aí eles falaram, não, tá todo mundo em casa, inclusive... Justamente esperando. Infelizmente, felizmente, foi uma sorte que eu tive de pegar um momento que as pessoas estavam lendo, e uma tristeza muito grande do que a gente começa a passar, porque a gente teve perdas muito significativas
no nosso quadro de grandes damas. Eu ainda consegui fazer 35 lives de lançamento, com muitas delas que faleceram, porque a minha intenção era, depois do livro, era exatamente fazer o podcast. Mas o podcast não dava para eu fazer em 2021 ainda. A pandemia estava muito forte, ainda mais no nível que eu lancei, né? Eu construí um cenário que é um teatro dentro de um estúdio. É uma estrutura grande que eu fiz. Eu fiz um programa de televisão, é um videocast com um canal no YouTube e o podcast em todas as plataformas digitais. Até que daí veio a gravação do audiobook pela Audible, eu gravei com as vozes originais, e escrevi a peça com a Regina Antonini, que eu estreio em janeiro no Teatro dos Quatro, a peça Ser Artista, onde o Charles Miller faz eu, que é meu amigo da vida toda, e a Leona Carvalho vai fazer as 11 mulheres mais importantes que eu empresariei e produzi, e a Beth Goulart dirige. Então, agora, até o final do ano, é o podcast, depois eu feio a peça, essa peça vai para Portugal com esse elenco, e eu vou fazer na Espanha com outro elenco, que eu tenho parceiros nos 2 países, e depois eu já estou desenvolvendo e vendendo a série Ser Artista. Aí a série de Ser Artista, ela não tem nada a ver com biografia, ela não é nada biográfica. Ela é tudo ficção, né? Tem o Agente, obviamente, não tem nada a ver com a 10%, que está no ar, que é essa série de muito sucesso, mostrando os bastidores de uma agência, essa série francesa. É uma série totalmente brasileira, mostrando o envelhecimento da atriz, todas as dificuldades e o relacionamento do agente com as atrizes. Porque, na verdade, você sabe bem, assim, minha trajetória, eu mantenho uma relação com um leque muito grande, mas a gente virou parte da família. Né? O meu serviço vai muito além de um empresário, né? Eu viro um filho, eu sou meio marido, filho, né? Eu cuido de tudo, da maioria das mais velhas, ela se envolve desde o parte emocional, da parte de apoio em todos os sentidos, algumas bem mais complexas até, como a Natália. Então, eu vou mostrar de uma forma bem humorada, né? Mas de uma forma também bem realista, que a gente precisa aprender que os sonhos existem, mas que a vida é dura, né? Não é passar o mundo da margarina, que as redes sociais deturparam muito esse lado, né? Criando uma ficção muito grande. E eu sou um cara de formação arte e cultura, eu primo muito pelo estudo, pela educação, pela batalha da categoria. E eu estou com 54 anos e vou até o fim da minha trajetória com esse foco, né? Eu não vou desfocar. O impressionante é que você começou muito cedo. Muito cedo. E muito você cedo. tem uma... Quer dizer, como o teatro, a arte te buscou, te contaminou de maneira maravilhosa, te contaminou e você bye medicina, né? Bye medicina, então. Mas por isso que eu sou tão a favor e defensor da arte nas escolas, na educação. Eu agora, amanhã, quinta-feira agora, depois de amanhã, eu estou indo para Curitiba, a convite eu vou participar com a minha palestra A Arte na Educação, no Teatro Fernanda Montenegro. Vão ser 1.000 pessoas, 1.000 e poucas pessoas presenciais e 80.000 professores online. Eu fui convidado para o 4º Congresso Internacional de Educação e Inovação do país. É um dos principais congressos do mundo. E eu fico muito honrado. Como é que eu cheguei lá? Foi o meu livro. O meu livro, ele saiu do segmento para atores novatos, pegando atores maduros e atingindo advogados, dentistas, psicólogos, educadores, porque ele na verdade, é um livro que ele amplia muito o leque de como você, como profissional, precisa ser uma pessoa meio 360, que é o meu próximo livro, é o Ser Artista, Ser um Artista 360, que é a pessoa que não fica em casa esperando o convite. Ela se autoproduz, mas se você só se autoproduz e você só se autorrealiza, se você tiver embasamento, formação e cultura, senão você não consegue sair do papel. Claro. Então, eu sou um estudioso constante, sou um leitor voraz, tanto de notícia quanto de literatura, e sou um frequentador assíduo do teatro todos os sábados, vendo todos os tipos de peças para reciclar minha mente, porque o teatro, para mim, é muito mais do que um lazer ou prestigiar um colega.
ele é realmente um olhar de troca de uma crítica à sociedade ou de um conhecimento de uma época, de um autoconhecimento, de uma autoajuda. Eu acredito no poder do teatro, na transformação de uma sociedade, né? E na arte de uma maneira geral. Esse é o meu lema, né? Essa é a minha luta e eu já tenho muitos cases de sucessos com a arte que eu já vivenciei, transformando 500 mil pessoas em diversos aspectos. E eu viajando o Brasil inteiro, infinitas vezes com essas atrizes, viajando pelo mundo, né? Bibi Ferreira, nós fomos a Paris, fomos a Portugal, fomos aos Estados Unidos, Marília, idem. Marília foi fazer Carmen Miranda. Minhas divas, Bibi Ferreira e Marília. Imagina você, que eu fiz um show da Marília Pêra cantando Carmen Miranda na cidade de Viana do Castelo, que é em Portugal, a cidade que a Carmen Miranda nasceu e no teatro que ela frequentava. Imagine que ousadia! A emoção disso tudo. Imagina a gente estar em Nova York com a Bibi Ferreira, no Lincoln, e a Liza Minnelli subir no palco, cantar com a Bibi Ferreira e dizer que a mãe dela lembrava Judy Garland, sabe? Essas mulheres, elas são gigantescas. Como eu empresariei a Beth Faria muitos anos, é minha grande amiga, adoro ela. Ela não está mais aqui, mas ela vai estar na minha peça, nós somos amigos. E quando eu estive com ela num festival, um prêmio importantíssimo em Los Angeles, a Meryl Streep falou para ela, né, que ela foi fazer a capa da Caras no Red Carpet, falou: Beth, eu sou sua fã, eu vi Romance da Empregada 2 vezes. É muito bonito e muito digno você ver as nossas atrizes brasileiras tendo um reconhecimento nacional pela arte aqui, né? Então, eu acho que eu fui, de uma certa maneira, também eu tive um privilégio e sou muito agradecido por Deus ter me permitido estar em contato com essas pessoas e ter desenvolvido e desenvolver constantemente um trabalho com todas elas. E, claro, né, eu tenho a honra de tê-las também na minha família. Irene Ravache passar Natal e Ano Novo na minha casa. Né? A gente tem uma troca constante e é uma troca muito honesta. São pessoas que, quando elas não gostam ou elas querem criticar, elas criticam, elas falam, elas te engrandecem, elas te dão dicas, né, do que ler, de como buscar, de corrigir. Acho que também por isso que eu fui apurando muito. São verdadeiras masterclasses que eu tenho. Meu primeiro podcast com a Natália, as pessoas estão estarrecidas com a entrevista, assim, emocionados, as declarações são as maiores, porque o meu objetivo é esse mesmo, é fazer encontros, né, que são verdadeiras masterclass. Até uma moça fez uma definição que eu amei, que ela falou: o primeiro mesacast de arte do país. Essa era a minha intenção, que bom que foi o público que está dizendo. Né? Nada contra o que tem por aí, nenhuma pretensão, mas eu confesso que eu acho que eu tenho uma bagagem muito grande para apresentar, para contar, Claro. né? E acho que o Brasil ficou muito mais medíocre, empobreceu muito culturalmente, né? Como a Ana Lúcia Torre fala, que ela viveu a efervescência, né, do cinema novo, a efervescência do teatro oficina, a efervescência da música popular brasileira. Né? Se a gente pegar nível de riqueza do que nós tivemos décadas atrás, é incomparável com o que a gente tem hoje. É incomparável. E eu ainda consegui vivenciar muita coisa grande com esses artistas todos, né? E acho que não vivenciarei de novo. Cada vez mais é uma redução, porque a geração que está vindo é um outro conceito, né? A Irene fala uma coisa maravilhosa que o Belchior canta, que é: o novo sempre vem. Né? O novo sempre vem. O novo sempre vem, isso é fato. Né? Eu estou tentando fazer com que o novo sempre venha, mas com um DNA desses profissionais que eu trabalhei. Exatamente. Né? Porque eu tenho gente jovem aqui, né? E um gênio que eu trabalhei 3 anos, estourou aqui no escritório, foi o Paulo Gustavo. Né? O primeiro filme dele fui eu que vendi para a IAFA, eu que levei o programa dele para o Multishow. Depois ele decolou e foi por conta própria, um querido, somicíssimo da DEA, mas era um gênio, né? É um gênio. É uma das pessoas que eu acredito que só aparecem na Terra raramente, de décadas e décadas.
como aquele ser humano era incrível. Incrível. E ele era generoso de verdade. Eu vi ele ajudando muita gente. Inclusive, quando nós abrimos o trabalho, foi muito bonito, foi tudo muito respeitoso, sem a menor rusga de nada, com muita consciência. Tanto que a mãe dele e a contadora, que é a tia, escreveram lindamente coisas para mim no Instagram, e a Deia vai fazer podcast. Agora, são pessoas raras, né? Acho que temos grandes artistas surgindo, Como Bibi Ferreira. Eu, por exemplo... Mas ele é o nível Bibi Ferreira, exatamente. Eu, por exemplo, Marcos, eu assisti Piaf não sei quantas vezes. A maioria das pessoas assistiam Piaf infinitas vezes. Primeiro porque teve a peça. Depois virou show, né? Exatamente. E o show, ele tomou muitas versões. Ele tinha a versão com 4 músicas, ele tinha a versão com orquestra. Parece menor, porque eu assisti também num evento. E aí todo mundo acabou vendo muito. Quem cuidava da Bibi era o Raman, né? O Nilson Raman. Ele que fazia todo o empresariamento dela. E o Nilson fez um trabalho muito bonito com ela. A gente foi sócio 28 anos, uma relação linda. Nunca brigamos, sempre fomos super amigos. E eu lembro que quando a gente fez Paris, foi ele que fez tudo, no Teatro des Exagères, ela cantando Piaf, na plateia nós tínhamos vários compositores que faziam as músicas para Piaf. Olha. E isso, assim, era um acontecimento, porque as pessoas estavam completamente... Juliana Carneiro fazendo a abertura do evento, porque ela mora em Paris, casada com a Reina Muschini. Foi muito importante, sabe? De ver a Bibi com matéria no Le Monde. Depois também a Bibi passando por Portugal, fazendo a Amália Rodrigues. Ela é muito parecida com a Amália, né? Uma comoção também, a Bibi cantando em vários teatros lá. Eu tive uma experiência com a Marília Pêra fazendo Chanel em Portugal. Ficamos 40 dias em turnê no país. Chanel, que coisa maravilhosa. Que a minha amiga Laura Vi participou. Eu que botei a Laura Vi. Foi você? Eu que botei. Conheci a Laura Vi. Eu falei assim, eu que botei. A minha história com a Laura Vi, ela hoje a gente tem uma relação profissional, mas assim, ela não seguiu a carreira de atriz, então a gente é muito mais amigo que tem uma relação profissional, mas eu a conheci em Miami. Eu estava fazendo o show da Marília em Miami, a Laura tinha um programa de TV, ela fez uma entrevista com a Marília, nós nos apaixonamos de cara, nós ficamos os melhores amigos, eu, Marcelo, o marido dela, as filhas. Quando veio a peça, o Jorge Tacla ia dirigir e produzir, eu produzi em Portugal. Eu falei, Tacla, uma das modelos é a Laura Vi. A Marília adorava a Laura Vi, achava ela elegante, inteligente, e aí ela fez a peça assim. Foi literalmente isso. Legal, então foi culpa sua. Culpa minha. E ela é muito... A Laura é além de culta. E hoje ela dá palestras falando de Chanel nas universidades. Eu levei ela para Vitória para falar de Chanel. Que maravilha. Ela é uma gênia. A Laura foi uma das pessoas que me abraçou aqui em São Paulo, de um carinho, de uma gentileza. E ela é delicada, né? Delicada, um amor. Nossa, eu sou muito apaixonado por Laura. Que bom, que bom saber. Muito bom saber disso. Porque eu sou de Vitória, vim para São Paulo, porque a gente teve uma proporção, o portfólio começou... E cresceu rápido, né? Cresceu rápido, começou rápido. Mas justamente pelo fato que eu acho que a gente cresceu pelo fato de que eu não perco peças de teatro. Sim, eu amo teatro. Vocês mantiveram o DNA de uma coisa que é importante, que é a cultura. Que a gente não vê muito. As pessoas falam de teatro, de cinema, de cultura, meu Deus. E vocês realmente estão fazendo as coberturas dos eventos todos, né? Desde o lançamento de livros a tudo. A gente perdeu... todo mundo digital está muito pulverizado e vocês estão muito democráticos e estão abraçando a categoria em todas as áreas. Isso é fundamental. É fundamental. Isso vem da minha paixão pelo teatro, pela arte. Que bom, graças a Deus. Pela dramaturgia, de um modo geral. Graças a Deus. Sabe? E que eu vejo que esse espaço, meu Deus, cadê? Mas olha, vivemos agora dá muito mais dinheiro a fofoca, né? A fofoca e o Brasil agora está vivendo, o Rio, São Paulo, um momento de ouro. Os teatros estão lotados. Nós estamos vivendo exatamente aquele efeito pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, que os teatros lotaram. Porque acho que o povo ficou tão exausto de ficar em casa. O cinema, infelizmente, ainda não decolou. Os cinemas estão vazios.
as pessoas realmente se acostumaram com o mundo on demand, né? Mas os teatros, e o que mais estou feliz é que é o teatro da palavra que está enchendo também, não é só os musicais. Teatro da palavra. E sucesso assim retumbante. Os musicais estão avassaladores de sucesso, mas o teatro da palavra está lotando, sabe? Porque nós temos grandes dramaturgos, temos grandes diretores, temos grandes atores, sabemos produzir hoje em dia como ninguém, né? Produzimos que nem a Broadway, isso é um feito para gente. Né? A gente não sabia, não tinha antigamente, falando de 30 anos atrás, não tínhamos recursos, não tínhamos nem a técnica. Hoje podemos fazer que nem eles, sim. As nossas montagens são perfeitas, né? E temos ótimos dramaturgos. Eu me orgulho muito do teatro e acho que nós temos, sim, um dos maiores atores do mundo aqui, um grupo, né? Os nossos atores são gigantescos, são extremamente hoje versáteis, capazes de fazer qualquer coisa. Então, são tempos que a gente tem que saber canalizar para fazer uma geração com legado. Eu não sei fazer nada na minha vida sem legado. Quando eu fiz Ser Artista, era legado. Eu queria ter feito podcast muito antes, mas não tinha como com a função da pandemia. Eu queria fazer de uma maneira bacana. Eu não queria só o áudio, eu queria fazer sempre o videocast. Estudei muito para construir aquele teatro, em pautas profundas. A gente discute Stanislavski, a gente discute coisas de formação. Não queria fazer o óbvio, não quero falar da vida de ninguém. Né? Eu não interessa, né? Não quero falar da vida sexual de ninguém, sabe? Eu quero falar sobre arte, cultura, educação, comprometimento, legado, carreira sólida e fazer com que as pessoas assistam as entrevistas e tenham a sensação que elas estão tendo. Elas saem inspiradas para transformar suas próprias vidas num mundo melhor, né? Então, eu também tenho esse lado meio espiritual, né? Venho de uma família ecumênica entre budista, espírita e católico, mas sou praticante do catolicismo, mas também adoro o kardecismo. Meu irmão é monge, né? Tenho um estudo do Pranic Healy. Assim, eu tenho muito conhecimento do mundo energético, porque sou praticante espiritual e não vivo sem isso. E eu gosto dessa união da arte com esse mundo, sem falar de religião. Mas a gente focando a esperança e a fé nas pessoas. Isso te transformou numa pessoa muito calma, né? Eu acho que você já... Eu acho que... nasceu calmo, você não tem embates, você não tem... Eu não fui nada calmo. Eu nasci calmo, fiquei muito bem-humorado sempre. Com 25 anos, eu acho que a minha personalidade começou a mudar pelos traumas mesmo, das pauladas da vida, porque é pesado. Quem não assomou, né? Aí eu acho que eu adquiri, não é uma pessoa estressada, virei uma pessoa workaholic, mas muito antenado, muito ligado. E a maturidade, eu acho que depois de meus 50 anos, quando eu descobri o Pranic Healy aos 40 e eu resolvi fechar um teatro para comemorar meus 50 anos com uma medicação coletiva, eu busquei uma inteligência emocional muito profunda e hoje eu me sinto pleno. Um pleno que eu tenho uma empresa gigantesca, tenho milhares de coisas para fazer, mas o meu foco está brilhando. O meu foco e meu discernimento está constante. Agora, hoje eu me sinto uma pessoa realmente plena e calma, porque hoje eu acho que eu tenho hoje controle do meu emocional de uma maneira inteligente. Estou buscando isso, estou quase chegando aí. E a pandemia foi uma prova de fogo, né? Acho que a pandemia provou que a nossa fé ao máximo, né? A nossa fé foi colocada a toda prova e a reinvenção. A gente teve que se reinventar muito. Eu mesmo me reinventei na pandemia em várias frentes. E hoje, quando eu te falo... Eu inventei a entrevista assim, por exemplo. Exatamente. A entrevista foi aí que E a reinvenção, se a gente olha, ela foi muito positiva para muitas pessoas. No meu caso, foi muito. O problema é que ela foi muito sofrida por causa das perdas emocionais, né, e pessoais das pessoas, desse estresse da doença, o estresse político, tanto que eu fiz uma ablação no coração por causa disso, eu somatizei muitas as perdas, com a perda da Anissete, da Camila Amado, da Eva Vilma e da Françoise Furton em sequência, foi muito duro eu não tinha tempo de me recuperar de uma para outra. Imagino que para você que foi o agenciador da carreira dessas pessoas... É avassalador. É avassalador. Para a gente, telespectador, para a gente... Avassalador.
do teatro, que gosta de ir ao teatro, de ver. A gente já sentiu, é uma dor imensa, eu imagino você. E começando com a Anicete, porque começou, na verdade, com a Daisy Lúcide, mas a Daisy, muito querida, mas a gente não tinha a relação que eu tinha com a Anicete, assim, não era tão próximo. Gostava muito, mas tinha encontrado com ela na Bodas de Ouro do Mauro da Rosa Maria, e conversamos muito ali. A Anicete, quando ela foi internada, ela estava bem, ela estava no 8º dia da Covid, com uma febre pequena, e assim, nunca passou da minha cabeça que ela iria falecer. E ela piorou, entubou e morreu muito rápido, e eu chorei um mês, porque eu frequentava a casa da Anicete praticamente uma vez por mês, no almoço que ela adorava fazer. Era uma relação de muito familiar. Depois veio a Camila Amado, que foi uma das pessoas que mais incentivou o meu livro. A Camila chegou a me dizer que o meu livro era o livro que ela queria ter escrito, que ela não teve competência para fazer. E coisas de Camila. E ela adotava o livro para os alunos. A gente teve uma conversa que vai ter na minha peça sobre o que é morrer, sobre a morte, que ela estava muito madura e consciente, de madrugada. Depois veio a Vivinha, que também internou e morreu muito rápido. Né? E todas elas fizeram comigo live na pandemia. E a Françoise, que infelizmente faleceu de câncer, descobriu e faleceu muito rápido também. Então, assim, outra diva maravilhosa. uma sequência que eu, de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, eu tinha que me reerguer emocionalmente. E isso me deu um ataque cardíaco. Eu tive que fazer uma ablação, uma correção. Porque eu fiquei muito triste. Porque sua relação era bem mais profunda do que a nossa. Sem contar, imagina os amigos todos. Já tinha a perda do Paulo Gustavo, do Eduardo Galvão, milhares de amigos, familiares próximos, tudo isso abalando, né? Então, juntou tudo isso, eu fiquei me reequilibrando e tentando entender esse processo todo, né? Por um lado, também isso tudo me ajudou a depois de tudo que passou esse furacão, a ficar também cada vez mais aproveitando cada momento da vida, né? Agora, cada um faz também. As pessoas falam: nossa, você trabalha muito, faz muito. Isso para mim não é um sofrimento. Eu adoro. Prazer, né? É um prazer. Os meus domingos sempre foram de leitura, ou de roteiro, ou de peça, que eu tenho que levar, ou de um livro. E agora eu estou numa fase que meus domingos são editar podcast, fazer pauta da semana seguinte, preparar chamada. E eu estou super curtindo esse momento. Eu não tenho essas. Super tranquilo, de boa, porque. Não é problema para mim, né? Aproveitei bem a juventude, viajei esse Brasil 500 mil vezes, viajei muito para fora, vou todo ano a Portugal, porque tenho agora cidadania, inclusive, é a minha segunda casa, tenho muitos amigos, né? Já fui muito apaixonado por Nova York, não sou mais o apaixonado que eu fui por Nova York. Hoje o barulho da cidade, o estresse da cidade já não vai muito mais com a minha personalidade. Eu prefiro a calma da Europa. Né? Eu acho que a aceleração, porque eu gosto muito dos musicais, eu ia muito, cada vez que eu via 15 em 3 semanas. Agora, como o Brasil produz muito também, eu não tenho mais tanta necessidade de Nova York ver os musicais. Né? Que também a gente, quando vai deixando de ser jovem, a gente não vai dormindo tão tarde, a gente dorme muito mais cedo, né? O Blue Jeans eu aproveitei tudo que eu tinha para aproveitar. A gente já não dorme tarde, acorda cedo, como fazia antigamente. Não, eu adoraria até poder dormir mais, é uma coisa que me faz falta. Eu adoraria dormir mais também. Adoraria acordar tipo 9 da manhã, adoraria. Mas tem que acordar às 7 e olhe lá. Marcos, olha, a gente falou de tudo. Que bom, porque que entrevista maravilhosa. Obrigado. A menina falou: você quer entrevistar o Marcos? Eu falei: o quê? Eu adoro ele, eu conheci ele pessoalmente, gentleman. Foi. Fala logo comigo para ele. Que bom. Você é necessário, muito necessário. Sabe? Obrigado. Por favor, você é necessário para o nosso país, para a nossa cultura, por tudo isso que você nos proporciona. O brasileiro está precisando muito dessa cultura, da diversão, dos talentos. Eu acho que, acima de tudo, é uma coisa que eu aprendi com a Natália, que eu falei na entrevista, aprender a escutar. Né? A gente não se escuta mais.
né? E aí a gente não tem mais a compaixão, é um mundo do julgamento, é um mundo do ódio. Eu acho que, mais que a cultura, a gente precisa se reorganizar como um ser humano mesmo, sabe? O famoso dar as mãos, a gente está largando a mão com uma facilidade muito grande. Muito. E isso não está legal. Isso não está nada legal. Não, não. Infelizmente, é o que você disse. Não sei se a internet ajuda isso um pouco. Potencializa ao máximo. Potencializa isso. Ao máximo. Potencializa julgamentos, potencializa uma série de coisas. Não, e também a ruins falta, que o ser humano tem de dentro, que ruins. todos nós temos, alguma coisa de ruim. E a gente procura melhorar, né? Mas as pessoas estão alimentando essas coisas E ruins. alimentando os sonhos falsos. As pessoas precisam mostrar o que é real, né? Que é árduo o processo, e não é uma margarina no mundo. Mas a gente, graças a Deus, aqui na empresa, a gente tem esse trabalho voltado para isso. O nosso público compreende bem. E minha esperança agora é que o podcast cresça, como o livro foi crescendo, não começou. O livro só quando ganhou a capa do Estadão que ele aconteceu. Eu sei que tudo na vida tem um tempo. E eu sou um cara da formiguinha mesmo. Eu sou um cara que eu vou construindo aos poucos. Vou mandar meu livro para aí. Mande. Divulgar, assinar, e vou divulgar também no podcast. Todo programa eu tenho uma dica de leitura. Então, querido, muito prazer novamente estar com você. Viu? Obrigado. Vamos estar com você, como diria a Xuxa, né? Tá bom. Que bom que você gostou. Eu adorei, puxa vida, passou meu tempo aí, não quis nem saber de sinais fazendo aqui para mim. Depois você me diz quando sai a matéria. Tá. Tá bom? Provavelmente esse domingo. Que bom. Maravilha. Um beijo. beijo. Obrigado. De bom pra você. Tchau. Tchau.